Estaremos todos lá na Colômbia, tomar um cafezinho colombiano o ano que vem, tá certo? Bom, começando as apresentações, eu vou chamar o Luiz Melo, que é da ThyssenKrupp und Brasil. Ele é um especialista em hidrogênio e ele vai falar sobre hidrogênio para alavancar novos mercados para o setor sucroenergético. Por favor, Luiz, se você quiser se apresentar um pouco. Obrigado. Bom, acho que as apresentações foram feitas. Sou Luiz Melo, trabalho na ThyssenKrupp aqui no Brasil há mais de 10 anos. Sou gerente de vendas da área de indústria química, soluções para a indústria química e energia. E, bom, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Obrigado. Opa, já posso começar? Ah, então tá bom. Não, é que eu achei que ia vir mais gente, perdão. Bom, então vamos lá. Bom, o que eu quero falar hoje aqui? Vou falar um pouco de... Tem a ver com hidrogênio verde, sem dúvida, né? Vou falar bastante sobre hidrogênio verde, mas eu quero dar um foco aqui que eu acho que é o que se pode fazer no hidrogênio verde, com hidrogênio verde, né? Na indústria sucroalcooleira, que eu acho que é uma grande oportunidade, né? Que é o mercado que está aparecendo do chamado metanol verde, né? E minha ideia aqui é explorar com vocês algumas ideias, porque eu tenho acompanhado esse mercado no mundo e, para mim, eu acredito muito que a indústria sucroalcooleira consegue produzir esse metanol verde no menor custo do mundo, custo de produção do mundo, né? Por conta, principalmente, da disponibilidade que essa indústria tem do que a gente chama de carbono biogênico, né? Gás carbônico, CO2, de origem renovável, né? Basicamente, vocês sabem melhor do que eu, né? Você tem gás carbônico que sai na fermentação do açúcar para o etanol, você tem o biogás, né? Que parte é metano, parte é gás carbônico, né? Então, todo esse carbono biogênico é algo que a indústria de cana tem única, né, em relação a outras indústrias no mundo. Talvez a indústria de papel e celulose, né, também tem bastante carbono biogênico, é lógico, né, é uma indústria de base florestal, mas ainda acho que a indústria de cana leva vantagens significativas em relação à indústria de papel e celulose para essa oportunidade aqui. Muito rápido sobre o grupo ThyssenKrupp, né? Somos uma empresa global, origem alemã. Apesar da origem alemã, a gente já está no Brasil. A gente faz negócios aqui no Brasil há mais de 200 anos, né? Um pouquinho de história. O primeiro negócio que o grupo fez aqui no Brasil foi com Dom Pedro I. A Krupp, na época, vendeu uma máquina de cunhar moeda, né, fazer moeda para Dom Pedro aqui para o Brasil, né? E de lá para cá, né, a gente já tem aí várias instalações aqui no Brasil. Basicamente aqui no Brasil o grupo atua em 3 grandes mercados hoje em dia, né? Primeiro mercado bastante consolidado, que é autopeças, né? Temos aí várias plantas de produção de autopeças no Brasil. A nossa maior é em Campo Limpo Paulista, ali perto, né, de Jarinu, Itatiba, que faz virabrequim, né, para carros. Eu acho que de carros produzidos no Brasil, 9 entre 10 carros produzidos no Brasil, o virabrequim que vai dentro do motor é produzido na nossa fábrica, né? Já uma fábrica que já tem, foi inaugurada há quase aí 70 anos, bastante tradicional ali na região, né? Uma área mais recente, né, que é a área de naval, né, indústria naval. A gente está construindo fragatas, né, para a Marinha do Brasil, um estaleiro lá no sul, perto de Itajaí, um projeto aí que a gente também tem bastante orgulho, né? Acho que alguns dias atrás a gente lançou a primeira fragata na água, né, um projeto que está sendo feito com
muito sucesso, uma parceria da ThyssenKrupp com a Embraer aqui no Brasil, né? Justamente a Embraer para ter essa transferência de tecnologia, né, para uma empresa brasileira. E finalmente a área que eu trabalho, né? Eu trabalho na empresa chamada ThyssenKrupp UHDE, UHDE, né? Que basicamente é uma empresa do grupo que tem soluções, vamos chamar assim, para a indústria química em geral, tá? E muita tradição, né, em processos aí que envolvem hidrogênio, né? O hidrogênio é usado, né, para diversas coisas, fabricação de fertilizantes, o metanol, como eu disse, vários insumos químicos, né? Então a gente tem aí uma tradição de 100 anos nessa indústria, né? Produção de hidrogênio das diversas formas possíveis, né, de produzir, né? Gaseificação, através do gás natural, eletrólise da água, que é o chamado hidrogênio verde, né? Eu estou muito envolvido aí nesse tema, né, do hidrogênio verde e derivados nos últimos aí 4 anos, né? Se fala muito de hidrogênio verde aqui no Brasil, né? E eu estou aí bastante envolvido nessa área. Como eu disse, né, essa área da empresa tem aí 100 anos, já fizemos muita planta química ao redor do mundo, diversas tecnologias. E como eu disse, né, acho que o foco aqui seria as nossas tecnologias aí de hidrogênio, metanol, a eletroquímica, que tem a ver com o hidrogênio verde, né, produzir o hidrogênio a partir da eletrólise da água, né, fertilizantes, que são derivados basicamente, né, do hidrogênio, da amônia. Enfim, focando um pouquinho, né, no que a gente tem aí de soluções para descarbonização, né, tem esse mapinha aí que mostra, né, a partir aí de diversas possibilidades de você produzir hidrogênio sustentável, vamos chamar assim, né? Então você tem eletrólise da água, né, usar energia renovável para quebrar a molécula da água e produzir hidrogênio. Você tem soluções também de captura de gás carbônico, né? Basicamente, você pode capturar o gás carbônico de uma chaminé, de uma caldeira, né? Dos gases de combustão, né? Por exemplo, de uma caldeira. Você pode separar, né, biogás, tipicamente, né, mais ou menos, né, 50% CO2, 50% metano. Você consegue fazer essa separação também, né, através de tecnologias distintas. E, falando de biometano, você também consegue fazer a chamada reforma do biometano, que é basicamente o biometano, né, você quebrar a molécula lá do metano numa reação com água, transformar em hidrogênio e monóxido de carbono, né, essa mistura que a gente chama de singás ou gás de síntese. Bom, a partir do momento que você tem essa mistura, seja de hidrogênio com gás carbônico, né, CO2, ou hidrogênio com monóxido de carbono, né, você tem aí uma série de processos, né, subsequentes que te habilita a produzir aí vários tipos aí de combustíveis, né, ou produtos, como é o caso da amônia e dos fertilizantes, né. Muito bonito, né? Mas eu acho que muitos de vocês já devem ter visto coisas parecidas. Parece que a gente tem que é um grande, vamos chamar assim, tem um grande questão, tal, mas o que faz sentido, vamos chamar assim, disso aqui tudo, para o Brasil e principalmente para a indústria sucroalcooleira? Vou ser muito direto aqui, muito franco, pessoal. Não é à toa que eu coloquei aqui uma seta grossa, botei lá o metanol, né, em destaque. O que faz sentido disso aqui tudo para aplicar, principalmente na indústria sucroalcooleira, é você usar, como eu disse, o carbono biogênico, seja na forma de gás carbônico ou metano, né, para produzir metanol, né? Primeiro, porque é um mercado que já está acontecendo, esse mercado de metanol verde, né? Segundo, é uma rota tecnológica que já está consolidada, né? Metanol a partir de metano, né? Que é o biometano, né? Ou através do hidrogênio mais CO2, já está consolidado, né?
Você tem outras rotas, por exemplo, ali a síntese Fischer-Tropsch, né, que você consegue produzir com outros combustíveis, mas vou ser sincero, pessoal, a viabilidade econômica disso aqui é muito difícil, né? Essa tecnologia foi desenvolvida, vamos chamar assim, ao longo da Segunda Guerra Mundial, né? Quando você está em guerra, não existe viabilidade econômica, é um detalhe, né? Você tem que ganhar a guerra, né? Você está lá na Europa, você precisa produzir combustível para os seus tanques de guerra, para os seus aviões, custe o que custar, né? Ninguém faz muita conta de se vai ser competitivo ou não, né? Então é diferente de uma realidade que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu sendo bem franco, deixa aí produzir gás natural sintético, Fischer-Tropsch, lá para a turma lá de fora, para o exterior, para os árabes, né? O pessoal da Arábia Saudita lá que de repente quer fazer alguma coisa com o gás natural deles, né? O que eu quero bater muito aqui é na possibilidade de produzir metanol verde, né? A partir aí do carbono biogênico que a gente tem nas usinas de sucroalcooleiras. Vamos lá, que mercado é esse, né? O que eu disse que é um mercado que já está acontecendo, né? Primeiro, essa figurinha aqui está mostrando o seguinte: navios em construção nos estaleiros hoje em dia, né? Navios aí mercantes, né? Embarcações grandes, 5% dos navios que estão em construção hoje em dia já estão sendo construídos para queimar metanol verde, né? Com uma motorização lá própria para ele rodar com metanol. Então, assim, é algo que já está acontecendo, né? É uma demanda por metanol verde que já existe, né? E o que eu converso aí no mercado é que o preço, que a gente chama de prêmio, né? Quanto que esse mercado hoje em dia está pagando a mais pela versão verde do metanol em relação ao metanol petroquímico, né? O metanol feito a partir do petróleo, né? É impressionante, né? O metanol feito a partir né, na rota convencional, que usa o gás natural, né? Fóssil, custa aí mais ou menos, arredondando, mais ou menos, $350 a tonelada, né? Preço de mercado. Hoje, paga-se aí para um metanol verde mais de $1.000 a tonelada, né? Então, assim, o prêmio que se está pagando hoje em dia, né, para a versão verde desse insumo químico é muito grande, né? Principalmente por quê? Porque já tem demanda e não tem gente produzindo ainda, né? Aqui tem mais uma notícia aqui, né, da Maersk, né, da grande aí, empresa de logística naval dinamarquesa, se não me engano. Opa, quase caiu aqui. Lançando aí, né, o primeiro navio aí na Ásia, já botando na água, né, o primeiro navio na Ásia também movido a metanol, né? O metanol também, ele é um químico que ele pode ser usado como combustível, né? Mas também como insumo químico, né? Por exemplo, para fazer alguns tipos de plástico, né? E aí você tem anúncios, por exemplo, a Lego com a empresa química Novo Nordisk, planejando aí usar metanol verde para produzir plástico para fazer o Lego, né? Para fazer um Lego mais sustentável, né? Mitsui, né? Empresa química japonesa, né? Também já investindo aí na primeira planta aí de metanol verde lá na Dinamarca. Lá na Dinamarca, meu. Dinamarca, quanto demora para crescer uma árvore lá na Dinamarca? É isso que eu quero dizer, né? A gente tem aqui, lógico, uma capacidade, né, de ser muito mais competitivo do que, por exemplo, a Europa para produzir esse metanol verde, né? Então, aqui eu estou dando um close, né, em como que seria possível produzir o metanol verde a partir dos insumos
que a gente tem numa usina de açúcar e álcool, né? Então, basicamente, o que você tem? É possível você capturar gás carbônico, né, de uma queima de bagaço na caldeira, né? Você tem, que eu acho que é um insumo mais rico para esse caso, que é o biogás, né, que vem, geralmente, acho que vem da digestão, né, anaeróbica da vinhaça, né, do processo aí de digestão anaeróbica da vinhaça, né, onde você pode, justamente, aqui tem o pointer aqui, fazer a chamada reforma do biometano, né, pegar o metano aqui, transformar ele aqui em hidrogênio mais monóxido de carbono e CO2. Você tem a fermentação do etanol, que a gente sabe que gera muito CO2, um CO2 muito puro, né? Isso é importante, né? Isso sempre ajuda. Você já tem um insumo já com grande concentração, grande pureza, né? Ajuda nos processos subsequentes, né? Também é uma fonte aqui de gás carbônico. E você pode complementar, né? Você tanto tem cogeração, né, de energia, e eventualmente você pode também comprar uma energia renovável para produzir um hidrogênio verde por eletrólise, né? O papel aqui do hidrogênio por eletrólise, ele faz um papel complementar aqui a essas outras cadeias aqui, né? Por quê? Para você produzir metanol, você precisa geralmente de uma proporção, quando você fala de gás carbônico e hidrogênio, de 3 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de gás carbônico, tá? Para você chegar aqui na síntese, né, do metanol. Em geral, né, você tem, nesse sistema aqui, você tem, por exemplo, a reforma do biogás, né, você tem uma proporção que é 3:2, quer dizer, ela não é ideal, ela tem mais CO2 do que hidrogênio necessário. Uma gaseificação de biomassa, não tá aqui representado, mas tem 2:1, também não ideal. Tanto a fermentação, né, vai te dar só CO2, não vai te dar hidrogênio. A captura de CO2 aqui numa caldeira também vai te dar só CO2, não vai te dar hidrogênio. Então, o que acontece? A ideia da eletrólise é você poder balancear, né, injetar mais hidrogênio nesse balanço aqui, para você maximizar sua capacidade de produção de metanol. Isso é importante por quê? Porque indústria química, né, pessoal, o jogo é escala, né? Escala de produção, né, é fundamental, é muito importante para a competitividade da sua planta, né? Você tem uma planta que produz 50 toneladas por dia de metanol e custa, vou dar um chute aqui, 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares, né? Uma planta de 150, 3 vezes mais a capacidade, não vai custar 3 vezes mais, vai custar menos que o dobro, sei lá, vai custar 80 milhões. Então, quando você ganha escala em planta química, você ganha muita competitividade, né? Porque você produz mais, você tem mais produto para vender, e o teu CAPEX aumenta, mas aumenta numa proporção muito menor, né? Então, aqui eu quero mostrar, exemplificar para vocês um caso, né? De você pode pensar num projeto de produção de metanol na sua usina, que você pode partir volta um aqui, peraí. Do biogás, né? O biogás, fazendo conta de padeiro aqui, tá, pessoal? Tudo conta estimativa, tá? Então, assumir um biogás tipicamente aqui que é metade metano, metade CO2, tá? Então você vai pegar esse metano e vai fazer a tal da reforma do biometano, né? Para produzir ali, você produz hidrogênio e monóxido de carbono, né? A produtividade típica que você tem nessa rota aqui, né, vai ser mais ou menos isso aqui, né? Para cada metro cúbico que você tem de biogás, né, você vai conseguir produzir aí, né, não chega a 1 quilo, né, 0,57 quilos de metanol aqui na síntese de metanol, tá?
Aí cada um pode pegar, aí é o caso de uma usina que conhece, pode fazer a conta, né? Quanto que você tem aí de disponibilidade anual de biogás, você vai chegar aí numa possível capacidade de produção de metanol. Tá bom, mas eu tenho aqui, até agora eu estou meio que jogando fora essa parte aqui, né? Metade do meu biogás, que é CO2, não estou usando, né? Mas eu posso usar também, né? Para aumentar a minha produção aqui de metanol, né? Quando eu uso o CO2 do biogás, eu já mais do que duplico a minha possibilidade de produção de metanol. Eu consigo multiplicar por mais ou menos 2,3 a minha produção de metanol aqui, usando esse CO2. Mas o que eu preciso? Não tem jeito, né? Se eu estou colocando mais carbono, eu tenho que colocar mais hidrogênio, certo? Então, eu tenho que, para esse CO2 aqui, eu tenho que, por exemplo, produzir, um hidrogênio verde aqui, a partir da eletrólise, para ajustar aquele balanço de hidrogênio e carbono para produzir o metanol, certo? A conta é mais ou menos essa. Para cada metro cúbico de CO2 que você quer usar para produzir metanol, você tem que gastar aí 15 kWh em eletrólise da água para produzir o hidrogênio aqui para ajustar esse balanço, certo? Muito bom, consigo produzir mais de duas vezes mais metanol nesse caso. Poxa, mas eu ainda tenho o CO2 lá da fermentação, né? Eu fiz uma conta de estimativa aqui, tá? Eu tinha uns dados aí de algumas usinas aí, quanto mais ou menos que produz de CO2 na fermentação, né? Por quanto que tem de biogás, enfim. Posso pegar esse CO2 e também vou jogar aqui para produzir metanol. Óbvio, vou ter que aumentar a minha produção de hidrogênio aqui para ajustar esse balanço. Mas consigo chegar aqui, né, com base aqui no primeiro caso, numa produção de metanol mais de 5 vezes mais, né? E aí você vai, como eu disse, você vai ganhando escala, né? E o teu projeto, vamos chamar assim, tipicamente vai ganhando mais competitividade. Ok? Então, aqui eu acho que esse slide mais para reforçar mesmo o que eu acredito, o que a ThyssenKrupp acredita, né? Que para você ter competitividade, você tem que buscar escala de produção, né? Principalmente nessas novas tecnologias, né? Porque você tem aí, você precisa de escala, porque o desafio de substituir os combustíveis fósseis é enorme, né? Então, assim, as soluções têm que ter impacto, né, de capacidade. Os custos de produção diminuem muito com a escala, né? Os próprios custos de transporte e de distribuição também não são proporcionais, né? A escala ajuda você a ter custos menores, né? Enfim, e aí a gente tem aí uma grande experiência aí que pode ajudar vocês a pensar esses projetos, tá? Pensar a viabilidade desses projetos. Aqui é uma primeira planta de metanol verde que a gente está construindo, lá na Arábia Saudita, tá? Uma plantinha pequena, 50 toneladas por dia. Ela usa hidrogênio de eletrólise. O CO2 vem de uma captura de gás de queima, de uma caldeira, tá? Ela está em construção aí, acho que a última foto que a gente tem aí vai dar quase um ano. Estava nesse estado aí, acho que para 2025 a gente espera de ter o início da operação aí dessa planta, ok? Aqui tem até um filminho, não sei se dá tempo. Tem tempo ainda, pessoal? Acabou. Pode? Então tá bom. Então vou só passar um filminho para vocês terem uma ideia aqui de como é que é a cara de uma plantinha de metanol. Cadê aqui? Opa! Espera aí. Tem como voltar na apresentação lá, pessoal? O último slide. É que tem um filminho ali que... Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se o pessoal pode me ajudar aí no computador. Acho que tem que apertar um play aqui na parte de baixo.
Ok, obrigado. Será que está indo? Eu acho que o filminho está travando, viu? Deixa o filminho para outra hora. Ah, não, foi. Então, a planta de metanol, ela tá aqui, ó. Essa com essa torre mais alta aqui, tá? Tá no meio do deserto, tá? O resto aqui é tudo areia mesmo. Essa parte aqui é uma parte mais de despacho Aqui no caso é o seguinte, tá? A planta completa, ela tem uma planta de metanol e do lado tem uma planta de uma tecnologia que não é nossa, que transforma metanol em gasolina. Sendo franco, isso aqui é coisa para árabe. Para mim não faz nenhum sentido aqui no Brasil você pegar metanol e produzir gasolina, tá? Mas enfim. Então você tem um trem aqui. Esse trem com a torre mais alta é a plantinha de metanol. E esse trem aqui do lado é a planta que transforma metanol em gasolina. Tá? Isso aqui é basicamente o modelo 3D daquela construção, daquela foto que eu mostrei. Tá? É uma planta pequena de metanol, 50 toneladas por dia de metanol, que a gente considera pequena. Tá? Uma planta média de metanol vai em torno aí de umas 300 toneladas por dia, entre 200 e 300, que na minha opinião é onde eu acho que já começa a ficar com uma viabilidade mais interessante, uma viabilidade econômica. Você tem plantas de metanol enormes, né? A partir de gás natural, né? Metanol fóssil. Então aí você tem plantas de metanol de 2.000 toneladas por dia, né? Mas aí eu estou falando de gás natural, né? Planta de metanol verde, eu acredito que a viabilidade econômica vai ser nessa faixa de 200 toneladas por dia, 300 toneladas por dia. Você vê que também é uma planta compacta, né? Não é nada gigantesco. Bom, é isso aí. Era mais para ilustrar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, era isso que eu queria provocar um pouquinho vocês. Estou à disposição para a gente trocar cartões, conversar. De repente, passei alguns números aí para, de repente, vocês fazerem algumas continhas e a gente poder ir junto conversar mais e, de repente, avançar em alguma ideia de projeto aí. Obrigado. Uma salva de palmas. Luiz. Parabéns, foi ótimo, viu? Eu tenho um presentinho para você aqui. Deixa eu dar um presentinho. Vamos dar depois. Tá aberta a sessão para pergunta. O Zarpelon não pode perguntar, porque senão ele... O Stuck pode. Ok. Tá certo, também tem mil perguntas. Vai lá, Stuck. Muito obrigado. Tá bom, vou pegar depois. Obrigado Luiz, pelo carinho. Adorei. Ô, Luiz, Vou deixar minha sala mais bonita. Luiz, primeiro parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu aprendi um monte de coisa interessante hoje. A minha pergunta é a seguinte: quando você faz biogás, principalmente de vinhaça, para não complicar muito a vida, a operação de separar o metano do CO2, eu acho que, se eu considerar a depreciação do equipamento, porque ela é mais ou menos 40% do CAPEX, e o OPEX dela é alto, então imagina que 50% do meu custo lá por perto está para separar A separação. metano de CO2. Minha pergunta: se eu jogar o biogás no teu reator de metanol, O reformador. no reformador, desculpa, funciona? Boa pergunta.
eu precisaria fazer uma conta de se valeria a pena, porque é o seguinte, você está jogando, assumindo que o CO2 seja inerte na reação, né? Que seja só um diluente, né? O que talvez não seja verdade, talvez ele possa piorar um pouco a reação, né? Até porque ele está diluindo, né, os reagentes. Mas você vai ter um reformador maior, né? Porque o reformador, basicamente, o que é? É um forno, né? Um grande forno, cheio de tubinho, esse tubinho cheio de um catalisador, que você vai passar lá o metano com vapor de água. Metano e vapor de água vai reagir lá no catalisador, vai sair o gás de síntese, né? O hidrogênio mais o monóxido de carbono. Quando você dobrou o volume do teu reagente, né? Você tinha só metano, agora você tem o dobro de volume, você tem metano mais CO2. Então, o reformador que teria que ter, sei lá, 100 tubos, você vai ter que talvez dobrar, 200 tubos, porque o volume é maior de gás, né? Então, você está deixando um reformador mais caro, né? Equipamento maior. Talvez, né, imagino que o rendimento da reação seja um pouquinho menor, porque você está justamente jogando CO2, não só dilui, como também ele é você está jogando o produto da reação, né? Quem lembrar um pouquinho aí do colegial, né, de equilíbrio químico, você está forçando a reação para o outro lado, não para o lado que você quer, né? Então, talvez seja possível, mas talvez não te ajude em CAPEX, esse que é o ponto, entendeu? Obrigado. Só fazer conta. Fala, Zapelon. Sou. Ó. O Zapelon ficou triste. Não fica não, Zapelon. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Na eletrólise da água, Sim. Quanto que gasta de energia para cada quilotonelada de hidrogênio que você produz? Eu estou perguntando para ele qual é a quantidade de energia elétrica necessária para produzir 1 tonelada de hidrogênio. Tá. Ok. O rendimento típico, né? Tô falando do meu equipamento, mas olha, não tem grandes diferenças. Eu sei, o meu eletrolisador é alcalino, tem outros fabricantes que tem a PEN, tá? Mas olha, o rendimento é tudo muito parecido, tá? Olhando a planta como uma caixa preta, né? Porque você tem gasto de energia elétrica na eletrólise, você tem gasto de energia elétrica, depois você vai precisar comprimir o hidrogênio em alguma pressão maior, né? Você tem água de resfriamento, você tem bomba. Óbvio que uma energia elétrica, mais de 95% da energia elétrica é eletrólise, né? Mas caixa preta, a gente fala de 5 kWh por metro cúbico de hidrogênio, tá? Metro cúbico, né? Falando em massa, né? Você tem o que eu posso dizer, eu tenho um eletrolisador de 20 megawatts, o meu equipamento, né? Então ele gasta até um pouco menos de 20, a potência nominal é 20, mas ele gasta 18. Eu produzo por dia, mais ou menos 9 toneladas de hidrogênio. Então, 20 megawatts de potência de eletrólise, por dia eu produzo 9 toneladas de hidrogênio. Tá? Pra vocês anotarem aí, fazendo as continhas. Que vai bater com aqueles 5 kWh por metro cúbico de hidrogênio produzido. E para o metanol, se eu faço, que nem eles estão fazendo, eletrólise da água, você vai gastar energia na água e vai chegar no metanol. Sim. Quanto você vai gastar de energia elétrica? Essa pergunta eu estou fazendo porque hoje no setor nosso tem um excedente de energia elétrica Sim. disponível, tá certo? Então precisa ver se isso torna viável. Sim. A apresentação vai ser distribuída depois para todo mundo? Vai ser distribuída, sim. Vai ficar no site da STAB. Maravilha. Eu acho que tinha um slide que eu dava uma ideia de consumo, né? Para cada, dado que você tem gás carbônico, para cada
metro cúbico de gás carbônico que você quer transformar em metanol, agora eu esqueci o número, mas estava lá no slide. Se eu não me engano, 15 kWh para cada metro cúbico de gás carbônico que você quer transformar em metanol. Acho que é isso que é o número, deve estar isso lá na apresentação, né? Não estou dizendo, se vocês fazerem a conta, vocês vão ser, óbvio, você vai fazer uma conta, você vai falar, mas quanto que vai sair o custo, né, do meu metanol, né? Assumindo aí uma energia elétrica, vamos assumir sei lá, $40 o megawatt-hora, né? Você vai chegar aí num custo de metanol que provavelmente vai ser na faixa de $500, $600 a tonelada do metanol, né? Se você for vender como metanol sem o prêmio, né? Quero competir com metanol fóssil, né? Não vai competir. Fica mais caro, tenha dúvida, né? Falei, o metanol fóssil gira aí em torno dos 350. Mas vendendo como metanol verde, né? E claramente um metanol a partir aí do CO2 biogênico, com base aí nas legislações, né, europeias, né, para metanol verde, vai passar tranquilo, né? A grande questão é que você consegue vender com um prêmio, né? De aí que você, como eu disse, mais de já ouvi falar de $1.400 a tonelada do metanol verde, né? Eu acho que essa é a ideia, né? Obrigado, Luiz. Não tem mais perguntas, eu só tenho a agradecer você. Tem também um troféuzinho aqui da Fenasucro, que está fazendo 30 anos de Fenasucro. Então fica para você de lembrança também, tá bom? Tirar a foto.